Oi, terceiro ano. Hoje, 14 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ética, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje não está no livro, tá? Vocês vão precisar do caderninho de vocês já, tá certo? Segunda-feira, dia 12, foi o dia das crianças, né? Aquela data em que muitas crianças ficam ansiosas para ganhar presentes, né? Para poderem brincar, que o dia é todo delas. Mas hoje, aproveitando que teve essa data, essa semana, nós vamos falar sobre o trabalho infantil e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque apesar de ter, né, essa data para comemorar o Dia das Crianças, infelizmente, nós não temos muito o que comemorar ainda não. As nossas leis, elas evoluíram um pouco. Nós vamos ver por quê. Né? Antigamente, as crianças, antes dessas leis a favor das crianças, as crianças elas eram vistas como adultos pequenos. Né? Então, elas trabalhavam. Elas não tinham esse espaço do seu tempo de lazer, né? Seu tempo de estudo, não tinham isso respeitados. E nós vamos ver que teve essa evolução, mas apesar dessas leis, ainda existem muitas coisas erradas e que infelizmente nos entristecem. Vocês, né, no caso, vocês estudam, vocês estão na escola, né? A gente sabe que esse ano a forma de estudar está diferente, né? O professor de um lado da tela, os alunos de outro, devido a essa pandemia. Mas assim mesmo o direito à educação está sendo assegurado, né? Vocês estão tendo o direito de estudar. Mas a gente vai refletir um pouco. Será que esse direito realmente todas as crianças estão tendo? Vamos ver. Então tem aí as crianças, né? Tem aí crianças diferentes, né? Estão aí brincando, felizes, certo? Trabalho infantil é crime. Qualquer forma de trabalho infantil, tá? Ó, as pessoas devem colocar na cabeça que o trabalho da criança deve ser estudar e brincar. São as responsabilidades que as crianças devem ter. Mas, infelizmente, tem muitas famílias que têm um adulto que manda essas crianças irem trabalhar. Vocês acreditam nisso? Muitas vezes a gente passa no trânsito, aí tem aquela criança vendendo pipoca, vendendo água mineral, limpando os vidros dos carros, né? Tem até feito um rodinho e tem com aquela garrafa d'água, limpando ali. Então, geralmente, por trás daquela situação tem um adulto mandando a criança fazer aquilo. Para poder, muitas vezes o adulto fica em casa, essa criança trabalha, arrecada esse dinheiro para poder levar para casa. E em outras situações, né, as crianças elas realmente não têm família e elas terminam fazendo isso para poderem, é um meio de vida, né, para poderem se sustentar. Durante a escravidão, as crianças eram afastadas da família para trabalharem. Na época da escravidão, as crianças tinham sim família, mas filho de escravo naquela época, ele já nascia escravo. Então, quando aquela criança ela era tirada de junto da família para poder trabalhar. E a gente vai ver que tem muitas atividades que as crianças realizavam na época da escravidão que eram perigosíssimas, certo? Quando o trabalho infantil acontece, as crianças deixam de estudar, porque uma criança que trabalha, ela não vai para a escola. Por quê?
ela vai se sentir cansada, então ela vai querer descansar, né? Ela vai querer dormir, ela vai querer ter um momento para relaxar. Então elas deixam de estudar. Muitas das pessoas que atualmente, adultos, muitas vezes que não tiveram a oportunidade de alfabetizar, foram pessoas que trabalharam durante a infância, né? Trabalharam na roça ou trabalharam em outros lugares, mas elas se sentiam cansadas e por isso não iam à escola. Muitas vezes elas tinham que andar quilômetros se elas quisessem estudar. Como elas já estavam cansadas já da carga do dia a dia, então elas optavam por não irem à escola. Deixam de brincar. A brincadeira é tão importante para a infância. A criança aprende, né, se diverte, não se estressa brincando, mas infelizmente, quando ela trabalha, os direitos, né, de estudar e de brincar são negados. Assumem responsabilidade. Muitas vezes, essa responsabilidade que elas assumem não é para a sua idade. Na verdade, não é para a idade dela de jeito nenhum. Certo? A criança, as únicas responsabilidades da criança devem ser estudar e brincar. Vejam aí, tem 2 cenas de trabalho infantil. Aí eu peço para vocês observarem o seguinte. Esse menino aí, ele tá com esse objeto para poder cortar essa planta. O que é que podia acontecer com ele? Ele podia se acidentar, né? Ele pode se acidentar, né? Ele pode cortar um dedo, cortar o pé, né? Então, isso aí é até pesado. É quase o tamanho dele, minha gente. Olha só, olhem só. Né? A menina tá aí também, segurando, né? Essas partes que foram cortadas. E olha no que é que eles estão pensando na escola. Eles gostariam de estudar, mas eles são explorados. Então, eles trabalham, né? E essa segunda imagem? Olha, imaginem o peso que essa criança está segurando. Ele está vendo uma bola vindo, ele está vendo que outras crianças estão se divertindo enquanto ele está trabalhando. Vocês imaginem esse peso aí para uma criança. Então, a gente está vendo que apesar das leis ainda existe. Né? Aí, voltando para aquela questão que eu tinha falado, crianças que vendem pipoca, vendem bombons, vendem água, limpam os vidros dos carros, elas também se arriscam. Né? Elas ficam entre os carros. Então, elas podem sofrer um acidente. Né? Então, olha aí, ó. O menino chega a estar na segunda imagem que ele não consegue nem ficar em pé, coitado, de tanto peso. Então, ele jovem fazendo isso futuramente, quantos problemas de saúde ele não poderá ter? Né? Olha aí outra imagem da Turma da Mônica, né, que vocês gostam de ler bastante. Olha só. Isso aí são algumas atividades que as crianças fazem para poder ganhar dinheiro. Ó. Essa aqui que nós estamos acostumados a ver, né? Crianças vendendo coisas nos sinais. O outro menino aqui carregando sacola, né? Na verdade, aí é o mesmo. Ele tá mostrando aí as coisas que ele faz. Aqui, ó, vendendo, carregando sacolas para um adulto. E aqui fazendo os malabarismos aí no semáforo. Também é uma cena comum da gente ver. Alguns fazem com bolas, com laranjas, né? Com esses boliches. Aí eu pergunto a vocês. Essa criança, tá mostrando ela fazendo três atividades aí, né? Essa criança tem condições de estudar desse jeito? Ela faz várias coisas. Ela faz uma coisa, ela para, faz outra, depois para. Depois, quando os carros param, ela vai fazer outra coisa. E a educação dessa criança, o estudo tá onde? Enquanto isso, a Mônica tem uma vida normal. Mônica tá aqui com Sansão, ela tá admirada, né? Em ver uma cena dessa.
Olha a cara de Magali também. Eles estão sem entender porque eles são crianças que têm uma vida normal e tem tantas crianças aí que são escravizadas, né? Então, realmente é uma cena que nos entristece bastante, né? Outra coisa, olha essa cena. O pedreiro está aqui, né, fazendo uma construção aí de uma casa ou de um muro. E o menino está aqui ajudando a mexer, né, os traços de massa. Olha a escola onde está, bem pertinho. Então, ó, tem aqui umas crianças chegando na escola, estão aí com livro, né, com mochila. E o menino, ele tá aqui, ó, que tá trabalhando, ele tá se imaginando indo para a escola também. Mas ele não está tendo essa oportunidade porque ele está sendo explorado, né? Então, é uma cena também, né, mas essas cenas, elas servem para a gente refletir. É por isso que eu coloquei desenhos, né, porque não são tão chocantes como imagens reais que a gente vê, certo? Olha aqui essa. A gente diz assim, gente, por que ele está montado na enxada aí? Tem algumas crianças que pegam a vassoura e fazem de cavalo, né? Querem brincar. Então aí ele está imaginando ele brincando com a enxada. É o instrumento que ele tem. Então ele, ao invés de estar trabalhando, ele está se imaginando brincando. Olha só. Aqui, ó. Olha o peso que essa daqui vem carregando. Essas outras aqui, olha o tamanho desse aqui, gente. Olha só. Então, tem lugares que, infelizmente, são assim mesmo. Nem eles levam em consideração. A criança andou, a criança conseguiu carregar, eles colocam para trabalhar. Tem muitos lugares que são assim, infelizmente. Olha aqui, ó, outros com a enxada. Ó. A enxada é maior do que eles. Então, ó, eles correm o risco aí de se acidentar, né, se cortarem com a enxada. Essas daqui, ó, podem dar um jeito, né, na coluna ou causar um acidente também. É que a gente vê aí que os objetos são maiores do que eles, né? Olha aqui, essa outra imagem. Como ela é forte também. Outra criança aqui, ó, trabalhando. Essas crianças que vivem assim também, nem tempo de ter uma higiene elas têm. Elas são tão exploradas que até isso torna difícil. Essa daqui, ó, tá vendendo aí, provavelmente é jujuba ou chiclete, o sinal. E ela arrecadou apenas essas pratinhas aí, essas moedinhas aí. Então, vejam só. São cenas que a gente não gostaria de ver, mas é o que mais a gente vê. E isso não está distante de nós, não, viu? Se você for daqui para o centro do Recife, é o que mais você vê. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre o que os meninos, alguns dos trabalhos que os meninos realizavam durante a escravidão. Guiar cegos, né? Ou seja, eles orientavam para que lugar os cegos quisessem ir. Levar o lixo à rua. Levar recados. Esse aí, perigosíssimo, que nós vamos ver agora. Perigosíssimo. Amolar facas. Vocês já viram algum adulto amolando faca? Como é que eles fazem? Tem pessoas que amolam com pedras, tem pessoas que amolam em outros lugares, né? Como se fossem umas máquinas, né? Tudo. Vocês já imaginaram crianças amolando facas? Os meninos faziam isso na época da escravidão. Vejam o risco que eles corriam de se cortarem. Buscar latas de água. Eles colocavam latas d'água na cabeça, cheias, né? Aquelas latas grandes, estavam na cabeça, nas costas, e eles andavam
muito tempo com essas latas. Olha outra coisa aí absurda que é capaz de uma criança sofrer um acidente. Cuidar dos cavalos. Vejam só. Então, era muita coisa absurda que era realizada com as crianças, que as crianças realizavam, né? E elas eram obrigadas a isso, viu? Porque não tinha essa não de, o escravo é só o adulto, quem trabalha é só o adulto, não. Quem eles achassem que deveriam ser escravo, filho de escravo, ele era escravo. Então, vejam aí quantas coisas perigosas, né? E as meninas, ajudar na cozinha. Perigoso também, as meninas poderiam se queimar, né? Mexendo com fogo. Poderiam quebrar um copo ou um prato e se cortarem também. Se cortarem com uma faca, né? Se fossem cortar algo. Costurar. Olha aqui outra coisa perigosa, né? A pessoa quando vai costurar, mexe com tesoura, mexe com agulha, mexe com alfinete. Então, olha aí também outras coisas que as meninas poderiam se acidentarem. Lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras. Olha só que coisa perigosa também para descascar as verduras. Corriam risco de se cortar. Se a gente que é adulto vai fazer algumas dessas coisas, a gente já se corta, já se queima às vezes na cozinha. Imagine uma criança, né? Então, vejam só o perigo, né? Que essas crianças passavam. Existem uns documentos que defendem os direitos das crianças. Um desses documentos é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Nessa declaração consta quais são esses direitos, o que é que uma criança deve receber, o que é que uma criança deve fazer, qual a obrigação dos adultos com essas crianças, a obrigação do Estado, né? E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano está completando 30 anos de existência, certo? Se a gente já vê os absurdos agora, imaginem antes desses documentos aí, antes dessas leis, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é conhecido pela sigla ECA, né? O ECA, no caso, quando vocês ouvirem alguém falar assim, no ECA diz isso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Esse ECA, ele foi criado, né? É a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Nós estamos em 2020, mas a gente ainda vê muitas crianças trabalhando nas ruas, né? Carregando coisas, vendendo coisas, limpando o vidro de carros. Então, vejam só, 30 anos, isso aí já era para ter acabado. Essa questão das crianças estarem se arriscando. Mas, infelizmente, ainda existem. Certo? Aí a gente pergunta assim, sim, a gente está falando de criança, mas quem é considerada criança? Olha o que o ECA diz, o artigo 2º, considera-se criança para os efeitos desta lei, no caso desta lei, quando ele diz a lei do ECA, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Esse ECA, ele protege as crianças e protege os adolescentes também, porque tem adolescentes que trabalham, mas o adolescente, a partir de 14 anos, ele só pode trabalhar como menor aprendiz. Então, não pode, por quê? Porque é um trabalho. Esse trabalho menor aprendiz tem que ser algo que não vai ser um trabalho pesado, né? Que ele não vai arriscar a vida dele e que não vai atrapalhar nos estudos. Mas a criança, nem como menor aprendiz, ela pode trabalhar, tá, gente? A criança é estudar, tá? Olha alguns dos direitos das crianças. Saúde. Olha aqui,
As crianças têm direitos, né, de serem atendidas em clínicas, hospitais, em casos de emergência ou não, né, questão de marcação de consulta também elas têm direito de serem atendidas. Aquelas campanhas que tem para vacinação, né, contra a poliomielite, contra outras doenças, né, que tem até o Zé Gotinha. O Zé Gotinha, ele faz a campanha da poliomielite, né? Então, ele diz, manda as crianças irem se vacinar. Não é porque o governo é bonzinho, não. É porque é lei, certo? É um direito. Tá? O governo não faz nada para ser bonzinho para ninguém, não. Porque é o direito da criança ser vacinada, ter o seu cartão de vacina atualizado. Agora, para atualização desse cartão, aí os pais, eles precisam, né, estar acompanhando que vacina falta essa criança tomar, se tem alguma vacina atrasada, para poder atualizar, certo? A alimentação é outro direito das crianças. É por isso que as escolas, né, públicas, creches, oferecem, né, essa alimentação. Não é porque o governo é bom, não, é porque é um direito, tá, gente? Também. Então, as crianças devem comer alimentos fortes, nutritivos, para que elas cresçam saudáveis, certo? Então, é direito também da família alimentar essa criança também, porque a criança não vai ficar na escola 24 horas, né? Então, ela precisa também receber os alimentos em casa também. A família também deve alimentar, né? Não esquecer que as crianças precisam comer. Direito à educação. Está na Constituição também, certo? As crianças têm o direito de estudar, independente de ser em rede pública ou rede privada. Toda criança tem o direito de estudar, né? De se matricular também numa escola perto da sua casa, tá? Então, infelizmente, tem algumas famílias que não matriculam as crianças na escola na idade certa, né? Ou não matriculam. Então, tem muitas crianças que têm mais de 4 anos, mas nunca foram na escola. É uma realidade, né, que às vezes a gente acha que está distante, mas não está. Direito à liberdade. Quando a gente fala em direito à liberdade, a criança ela tem direito de criar, de brincar, certo? Então tem aí o Cebolinha pulando corda, né? Ali no primeiro tem as crianças aí estudando, que é o direito à educação, tá certo? Convivência familiar e comunitária. As crianças têm o direito de viver com a família, viver com outras pessoas que elas conheçam, que é o que a gente fala de convivência comunitária. A criança não deve ficar, ficou trancada em casa. Não, ela convive com outras pessoas também, a conviver com a família também. Direito ao lazer, quando a gente fala em lazer, é o divertimento. Então, a criança, ela fazer o que ela gosta, ela praticar um esporte, por exemplo, ela brincar, né? Tudo aquilo que ela vá se divertir. Claro, tem coisas que as crianças não podem fazer, né? Para não se prejudicarem. Tem brincadeiras que às vezes são perigosas, então é preciso mostrar à criança que aquilo ali não pode fazer, né? Porque ela pode se prejudicar, pode se acidentar, né? Por exemplo, criança não deve brincar com faca, não deve brincar com vidro, não deve brincar com tesoura, né? Para não acontecer acidentes, né? Com gilete, coisas que possam prejudicar você. Mas você pular corda, outras você querer brincar, querer jogar bola, né? Aí são coisas que não vão lhe prejudicar, tá? Direito à moradia. Toda criança tem o direito de ter um lar. Também está na Constituição, que é a lei maior do nosso país. Não deve ser discriminada, certo? Não deve ser discriminada, tá? Por questão de cor,
de cabelo, nada disso, de crença religiosa, nada disso, certo? As crianças devem ser respeitadas do jeito que elas são, tá? Então, a gente não pode, fulaninho, ele é de tal religião, não. Nós devemos aceitar as outras pessoas, não é isso? Então, aqui nós estamos vendo alguns tipos de crianças, né? Crianças, todas elas são, né, diferentes umas das outras, né? Diferentes fisicamente, mas todas devem ter os seus direitos assegurados, garantidos, né? Olha aí, ó. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Também, criança não deve sofrer preconceito se ela tiver uma nacionalidade diferente, ou seja, se ela for de outro país, se ela for de outra religião. Então, a gente não pode, mas a religião já havia falado ainda há pouco, né? A gente não pode discriminar essa pessoa não, tá, gente? Temos que aceitar as pessoas. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Se tiver algum acidente, né, algum problema mais sério e tiver vítimas, então as crianças elas têm o direito, né, têm prioridade de serem socorridas. As crianças têm esse direito, tá certo? Então agora vocês vão fazer a atividade de classe no caderninho de vocês, tá certo? Primeiro, o que acontece com as crianças que trabalham? As crianças que trabalham, elas deixam de fazer o quê? Que a gente viu. A gente até viu, né? Algumas estavam pensando nisso, né? Segundo, o que significa o ECA? A gente viu que ECA é a sigla, né? Terceiro, marque um X no que for direito das crianças. Só o que for direito. Moradia. Moradia é o quê? A criança tem um lar. Será que a criança tem direito a ter um lar? Direito ao lazer. Lembrando que é lazer, a diversão, né? Trabalhar. Será que é um direito da criança trabalhar? Ser discriminada. Será que isso é direito de alguém? Então, ó, vamos ver. No primeiro, a gente tinha, né? O que é que acontece com as crianças que trabalham? Deixam de estudar e de se divertirem, certo? Crianças que trabalham deixam de estudar e se divertirem, já que elas estão dedicando tempo ao trabalho, né? Segundo quesito, estava perguntando o que era o ECA. Significa o quê? Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O terceiro, a gente deveria marcar só o que era direito das crianças. Moradia, que é o que? A criança ter um lar. É um direito? Sim. Direito ao lazer, que é a diversão? Sim, também. Estudar, cultura, também é um direito. O quarto, a gente viu, né, que tinham, né, alguns dos trabalhos realizados pelas crianças durante a escravidão. Então, o que é que os meninos faziam? Basta você colocar 2, tá? Você não precisa colocar tantos não, tá? Eram alguns direitos, era para dar alguns exemplos. Então, eles guiavam cegos, levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, cuidar dos cavalos. Eram algumas das coisas que eram realizadas pelos meninos durante a escravidão, certo? E as meninas, nós vimos o quê? Ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras.
Isso aí são alguns dos direitos, tá? Porque se a gente fosse listar, ainda saía mais. Então, aí a gente pegou os principais para poder falar, tá certo? Então, está aí a correção, tá? Podem pausar também para fazer a correção, fiquem à vontade, tá? O vídeo é para vocês mesmo, a aula é para vocês. Então, vocês podem voltar, podem pausar, aí fica a critério de vocês, tá? E agora a atividade de casa, bem facinho. Pesquise e escreva. Tem até nos slides aí. Se você também quiser voltar ao vídeo para poder responder também, fique à vontade, tá? Quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente? A gente até falou, né, que ele esse ano fez 30 anos, né? Está fazendo 30 anos. Quem são as pessoas consideradas crianças? Será que a pessoa é criança até que idade? E o segundo, escolha 3 direitos das crianças e desenhe em seu caderno de desenho. Então, vamos só falar assim, né? Ó, direito à educação, né? Direito ao lazer, direito à moradia, direito à cultura, direito à alimentação. Então, tem vários direitos, né? Direito à convivência familiar e comunitária. São vários direitos. Você escolhe 3, aí você desenha e pinta no seu caderno, tá bom? Então, ó, mandem a atividade, não esqueçam de mandar, tá certo? Que esse ano, tudo que vocês fazem, nós estamos anotando, estamos vendo direitinho, tá? Outra coisa, nós estamos sentindo falta de vocês nas aulas ao vivo, tá certo? Tanto eu, quanto tia Ana, quanto tia Fabiana estamos sentindo falta de vocês. Vamos participar, quem não estiver participando, tá? É um momento de interação, então estamos esperando por vocês, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro.